Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Bom dia, olá, com vocês Márcia Martins, segunda-feira, mais uma jornada de uma semana à nossa frente e vamos na caminhada com o Senhor, ok? Você que já está aí ligado na Rádio Impacto, esperando, não é? Eu sei que você tem me acompanhado as mensagens que o Senhor tem trazido. E isso é muito bom, né? Fazer essa caminhada juntos. Eu sei que o Senhor está nos conduzindo, né? Bom dia, Denise Ferreira. O pessoal hoje do Face Live já conectou, né? Eu tenho visto que algumas vezes o Face Live demora para entrar a conexão, mas a Denise já entrou ali, então eu estou sabendo que o pessoal do Face também já está ligado. Bom dia para você, Rádio Impacto, bom dia você que vai estar me vendo depois no canal do YouTube. Estamos aqui para vocês. Bom dia, Maria Luísa também chegando. Oba, segunda-feira, 28 de setembro, já estamos aqui no finalzinho do mês de setembro, partindo já para outubro, né? Já aí, primavera, estamos caminhando para o final deste ano, né? Tanta coisa aconteceu este ano, tanta coisa está por acontecer. Nós estávamos na sala de oração, como sempre, segunda-feira de manhã, e eu comentava, não é? Que nós precisamos nos manter o máximo de tempo possível em espírito. Precisamos estar aí acima, nós temos que estar acima do tumulto que está esse mundo. As pessoas estão atribuladas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão desnorteadas, né? Todo mundo aí numa expectativa que não é uma expectativa assim de coisas boas. Muitas vozes proféticas têm se levantado, a maioria delas anunciando coisas ruins que estão pela frente, mas temos também vozes proféticas anunciando um grande avivamento que Deus está preparando, um grande agir de Deus no meio das crianças. E no meio disso tudo, nós temos que ficar mais ainda ligadinhos com Jesus. Temos que aprofundar mais ainda na presença do nosso Deus. E tudo contribui para que isso não aconteça. Existe uma luta espiritual que se torna cada dia mais intensa, mas o Senhor avisou, né? Quando Jesus fala de que nós ouviríamos rumores de guerras, de muitas guerras, mas ainda não seria o fim. O rumor da guerra, às vezes, é mais terrível do que a própria guerra, né? Eu falei com vocês na sexta-feira de uma passagem, né, que li, me parece em Crônicas, Eliseu, no tempo de Eliseu, né, Israel estava sitiado, passando uma fome tão terrível que as mães começaram a comer os próprios filhos, imagina. E o exército sírio dos sírios estava sitiando Jerusalém, não sei há quanto tempo. Eu sei que os leprosos que estavam do lado de fora da cidade, eles pensaram, a gente está morrendo mesmo, nós vamos lá no arraial do inimigo tentar ver se a gente consegue alguma coisa para comer. E quando eles chegaram lá, haviam fugido, o arraial estava vazio, eles tinham deixado para trás
todas as riquezas, comidas, armas, tudo. Eles, né, tinham deixado o despojo todo para Israel. E é interessante que eles fugiram, não foi por causa de um inimigo que atacou, não foi por causa da guerra, foi por causa dos rumores de guerra. Eles fugiram em pânico, eles fugiram amedrontados, eles fugiram por causa do medo. O medo, ele é uma ferramenta poderosa, é um instrumento poderoso, muito usado nas mãos do inimigo. Hoje nós estamos vendo, né, no mundo inteiro uma humanidade que está amedrontada, está debaixo do medo, né? O vírus colocou medo em todo mundo, novas ameaças de outros vírus, enfim, rumores. Mas acontece que esses rumores de guerra cá embaixo, eles são apenas o eco das guerras que estão se desenrolando lá em cima. Lá em cima onde? Nas regiões celestiais, aonde, né, a verdadeira batalha acontece nas regiões celestiais. Jesus falou para nós, a tua luta não é contra carne e sangue, mas é nas regiões celestiais, contra principados, potestades. Esta é a verdadeira batalha que está se desenrolando. E o que acontece é que a gente ouve rumores dessas batalhas, assim, a gente sente os efeitos do que está acontecendo no reino do Espírito, nós sentimos esses efeitos na nossa vida, aqui embaixo, no reino dos homens, nesta realidade temporal. E se você conversar com as pessoas, é muito raro conversar com alguém que esteja se sentindo bem. As pessoas que não têm Jesus, elas estão em pânico, aprisionadas pelo medo, caíram na armadilha do inimigo e dispostas a atacar qualquer um que não concorde com elas. Elas estão aprisionadas e dispostas a atacar qualquer um que ouse estar livre. Se você está livre, não é? Se você está sem a máscara, se você não quer se submeter a essa doideira, a essa loucura que virou este mundo, e você tem outra maneira de viver, se você coloca a sua confiança em Deus, você não tem o direito mais de discordar. As pessoas, elas estão tão apavoradas que elas atacam qualquer um que pense diferente delas. E a tendência, né, infelizmente, não é melhorar. Por isso, nós vamos ver surgir uma igreja muito forte, uma igreja guerreira, uma igreja que se impõe através do poder de Deus, né? Uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, mas uma igreja poderosa. Mais poderosa do que a igreja nos começos, quando ela surgiu. Então, estamos aguardando um grande avivamento. E isso é muito boa notícia também, né? Só que às vezes como nós estamos aí num tempo aí de virada, né, de alguma coisa que está para acontecer, tanto do lado de Deus quanto do lado do inimigo, existe um clima, né, não muito favorável e por causa do confronto nas regiões celestiais, nós temos sentido os reflexos deste confronto aqui na nossa vida diária. E é preciso a cada dia lutar, né, e falar, Senhor, me dá bom ânimo, porque Ele disse, no mundo vocês vão ter tribulação, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Essa é a minha mensagem para essa segunda-feira de manhã, para a gente estar começando o programa O Clamor. É uma mensagem de encorajamento, né? Todos nós estamos necessitando encorajamento. E o que nos dá mais forças é buscar a alegria do Senhor, pedir a Ele que nos alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o que também nos encoraja a seguir adiante e renova o nosso ânimo nas batalhas que se desenrolam é a certeza da vitória, é o futuro que nos aguarda.
é a vida eterna, é a nossa ressurreição, é o nosso corpo glorificado que vamos receber. Essa expectativa de nos encontrarmos com o Deus de toda vida, de toda beleza, de toda felicidade possível, o Deus de amor, que é Jesus Cristo, a perfeita imagem do Pai, não é? Nós vamos nos encontrar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e vamos nos unir à Trindade. Pela eternidade nós vamos adorar a esse Deus que é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que nós não vamos conseguir parar de adorar, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Como nós vamos ser, temos esperando para nós um futuro tão maravilhoso, né? De tanta felicidade, vamos estar tão completos, que isso nos encoraja a seguir adiante, sem desistir na nossa jornada, buscando o Senhor para que Ele possa nos renovar a cada dia. Senhor, me renova, Senhor, renova cada um que está me ouvindo nesta manhã. Enche-nos com a alegria da salvação, porque, Senhor, não são muitos os que vão se salvar, e nós estamos dentre aqueles que estão destinados à salvação em Cristo Jesus. Não é maravilhoso que você conheça Jesus como seu Senhor e Salvador? Que o teu nome esteja anotado no livro da vida do Cordeiro? Ontem nós estudamos uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, né? E nós encerramos lá mais à frente no capítulo 5, quando fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. E no final nós vamos dar conta de tudo que falamos, vamos dar conta de tudo que pensamos, de tudo que fizemos, porque vai ser uma claridade, que tudo vai ser revelado. As intenções mais profundas dos nossos corações vão ser reveladas naquele dia, não é? Mas quem vai estar sentado no trono, nos julgando, nós que pertencemos a Deus, vai ser o próprio Jesus Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, cheio de misericórdia, não é? E a palavra diz que o julgamento, né, a misericórdia prevalece sobre, né, a justiça, o julgamento. Então eu creio que, né, Deus sabe que não fizemos obras perfeitas, mas Ele vai ter muito carinho, né, quando for julgar o que nós fizemos. E o que eu percebo que Deus, Ele tem a tendência que nós, como pais e mães, temos com os nossos filhos. Se eles fazem 10 coisas erradas, mas fazem uma certa, a gente tem essa tendência, né, de olhar assim, não, a gente nem percebe, nem leva em conta as 9 coisas erradas, mas a gente leva em conta aquela uma coisa certa. A gente fala, oh, meus parabéns, que tremendo, como é bom, né, ver você crescendo, como é bom ver você fazendo, né, uma coisa que agrada o meu coração. Então, Deus é assim, a gente faz uma coisa tão pequena, às vezes, para o Senhor, e Ele se alegra tanto, né? Às vezes é apenas um momento de oração, que buscamos a face de Deus, que dobramos os joelhos, e a gente vem, Senhor, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui, né? Eu estou precisando de ter minhas forças renovadas, mas só o fato de você buscar a presença do Senhor já alegra o coração dele. Porque quantos há no mundo que estão, né, rejeitando este amor de Deus, que estão enganados, que estão buscando a presença do inimigo. Bom dia, Cida, lá do Marumbi. Obrigada, Cida, sempre conosco, dizendo que a palavra é a palavra abençoada.
com certeza a palavra que nós trazemos é abençoada, porque você tem orado, você tem abençoado, você que me ouve, você tem abençoado esta palavra para que Deus possa falar conosco, né, a cada manhã. E é uma palavra abençoada porque é a palavra de Deus. É isso que nós temos para trazer para vocês. A minha palavra, ela não tem qualquer autoridade. A autoridade que ela tem é a autoridade emprestada do nome de Jesus Cristo. Então, esta autoridade do nome de Jesus, esta unção que flui de Deus, que viaja através da minha palavra para tocar a sua vida, é que vai abençoar mais e abençoa até mesmo a minha vida. Você sabe que eu ouvi esses dias algo assim como que quando você fala uma coisa para você mesmo, você leva mais em conta, você escuta mais, você acredita mais naquilo que você fala de você mesmo do que naquilo que uma outra pessoa fala a teu respeito. Não é interessante? Aquilo que você fala a teu próprio respeito é aquilo que você acredita, e você acredita mais do que na opinião de uma outra pessoa que vem e fala aquilo contigo. E isso funciona de tal maneira que nós devemos prestar atenção naquilo que nós falamos a nosso próprio respeito. Ontem, esse texto que nós estudávamos, né, de Coríntios 4, chega um momento, um verso que diz assim: eu criei, por isso falei. E ali eu perguntei, né, que palavras de Jesus Cristo poderiam traduzir essas palavras que o apóstolo Paulo falou aos coríntios? Eu criei, por isso falei. Foi quando Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós cremos, do que está cheio em nosso coração, nós vamos verbalizar, nós vamos falar, e quando a gente falar, está plantada a semente. As sementes, elas são poderosas. A semente, ela carrega nela um potencial tão grande que nós temos até mesmo a história do pé de feijão do Joãozinho, né? Que ele plantou uma sementinha de feijão e quando ele acordou, aquela árvore tinha crescido tanto que tinha alcançado além das nuvens. Só que aquela semente que Joãozinho plantou eu acho que ele queria ficar rico, era uma coisa assim. E ele então subiu o pé de feijão. E onde ele foi parar? Na casa do gigante que queria devorá-lo. Se Joãozinho tivesse plantado a sementinha correta, esse pé de feijão ele ia realmente parar no céu, como de fato foi, mas não no segundo céu, não aonde os espíritos de trevas habitam, né? Mas no coração de Joãozinho me parece que ele queria a riqueza, né? Tanto que ele encontra lá a pata dos ovos de ouro e ele se mete numa grande encrenca. Na verdade, nós precisamos sim, né, plantar ali a semente correta para que este pé de feijão vá subir e vá parar no jardim de Deus, no lugar abençoado. Não é? A palavra diz: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. E isso diz respeito, né, aos escribas, aos fariseus, aos falsos mestres. Mas nós também podemos tomar esta palavra para nós mesmos, né? Tudo aquilo que não foi Deus quem plantou em nossas vidas, quando nós chegarmos diante do trono para o julgamento, vai ser arrancado, vai ser lançado no fogo, não vai servir para nada. Não é? Somente aquilo que Deus plantou em nós, que vai dar frutos de justiça, frutos do Espírito. Só isso vai prosperar,
porque toda planta que meu Pai não plantou, disse Jesus, será arrancada pela raiz e lançada ao fogo. Então, o poder das palavras é o poder de uma semente. E uma semente, ela é mais poderosa do que qualquer arma que você possa imaginar. Então, esses dias está acontecendo uma denúncia de que pessoas que encomendaram produtos de origem chinesa estão recebendo o produto e dentro do pacote está vindo num saquinho plástico sementes. Sementes estão sendo enviadas para essas pessoas. E isso é pior do que uma arma química, ok? É terrível, porque imagina o que será que tem nessas sementes quando nós sabemos de toda a malignidade do poder que emana lá da China, né? O seu presidente com o Partido Comunista, eles querem conquistar o mundo. E que coisa mais maravilhosa mandar uma sementinha, né, com esse intuito. Porque se você pegar aquela sementinha e você jogar no vaso sanitário e der descarga aquela semente, ela vai para algum lugar onde ela pode parar e gerar vida. Ela vai nascer, né? Teve uma pessoa que diz que plantou aquela semente e observou, e ela dá muitas sementinhas minúsculas, a plantinha nasce, dá muitas sementinhas minúsculas, e teriam ali, né, cientistas observando para saber o que é isso, que semente é essa, mas é um perigo muito grande eles terem plantado essa semente, porque um passarinho que vem ali e come, um bichinho qualquer que transporta aquela semente, um ventinho que bate e leva aquela semente, e ela vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada, e ela vai prosperar. E não se sabe, né, no final, o que vai dar aquela sementinha. A palavra de Deus também é assim, né? Que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, toda palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazia, sem antes fazer aquilo para o qual ela foi liberada, aquilo, né, que o apraz, aquilo que agrada a Deus, aquilo para o qual ela foi enviada. Tamanho o poder da semente, tamanho o poder das nossas palavras. E as nossas palavras, elas também são levadas pelo vento. Você nunca sabe aquela palavra que você liberou, qual vai ser o fruto que ela vai dar. Se foi uma palavra boa, vai dar um bom fruto. Se foi uma palavra que não devia ter sido dita, vai dar mau fruto. Assim que Deus nos perdoe. Toda a palavra que nós liberamos, que não era para ter sido liberada, que não foi Deus quem mandou falar, que não está de acordo com o que agrada a Deus. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, nesta manhã, por cada uma dessas palavras malignas que falamos, e nós temos tantas desculpas para falar o que estamos dizendo, mas nós precisamos cuidar cada dia mais das palavras que nós temos liberado, porque ela sai e ela vai com uma missão de cumprir aquilo para o qual ela foi, né, destinada. Assim, Senhor, nós te pedimos, perdoa as nossas palavras frívolas, as nossas palavras irresponsáveis. Senhor, nós te pedimos perdão e toda aquela palavra que ainda for possível de ser quebrada, Pai, nós quebramos em nome de Cristo Jesus. Nós anulamos em nome de Cristo Jesus essas ondas das nossas palavras que viajam pelo universo. Deus querido, que estas ondas sejam agora interceptadas e anuladas, Senhor, pelo Teu Espírito, que essas palavras que liberamos, que não devíamos ter liberado, Senhor, que elas caiam por terra sem fruto algum, que sejam agora secas, Senhor, que sejam secas, esturricadas, que possam secar cada uma das palavras liberadas, que não são palavras segundo o teu coração. Perdoa-nos, ó Deus.
apaga, Senhor, com teu sangue apaga estas palavras e deixa que fiquem somente as palavras que vão ter frutos bons, frutos para a eternidade. Porque, Pai, nós te pedimos perdão agora, porque nós não queremos chegar naquele dia diante de Ti e ter que dar contas de todas essas sementes que plantamos sem perceber e que fizeram tão grande estrago, como essas sementes que foram enviadas pelos chineses, malignas, né, que nós não sabemos qual é a intenção deles, com certeza não é boa a intenção. Né, que essas sementes também enviadas pelos chineses, que elas venham a secar, que elas não prosperem no território brasileiro, que ninguém jogue no lixo inadvertidamente essas sementes, nem na água, nem no lixo, nem no rio, nem na terra, porque por onde elas forem, Senhor, elas têm um potencial absurdo de germinar e de cumprir o papel de frutificar. Nós não sabemos o que tem ali no DNA desta semente, Senhor. Por isso, nós também te pedimos, Pai, que os teus anjos recolham todas essas sementes malignas enviadas pelos chineses. E, Pai, nós oramos mais uma vez, colocando a China diante de Ti. Nós clamamos que o Senhor dê livramento à população da China, que está debaixo do poder do inimigo das trevas. Nós oramos pelo presidente da China e por todo o Partido Comunista, composto de milhares de pessoas. Toma, Senhor, o Partido Comunista Chinês e o presidente da China em tuas mãos. Nesta manhã nós concordamos que o poder deles será quebrado, que toda malignidade será anulada, que tudo o que eles estão intentando para o mal seja tornado em bem, através da nossa oração, da nossa intercessão. Ó Pai querido, que tudo aquilo de mal que eles planejaram, que eles estão arquitetando, Senhor, que não prospere, que seja lançada confusão imensa no meio deles, que aconteça como no Antigo Testamento, que um exército se voltava contra o outro, eles se dividiam entre si e se exterminavam. Assim possa acontecer com este poderio maligno da China, que está tentando e que está estendendo seus tentáculos malignos sobre o mundo inteiro. Nós cortamos esses tentáculos malignos do poder chinês. Pai, oramos pelo Brasil, Senhor. Deus, os comunistas, aqueles que representam estes poderes das trevas, eles estão trabalhando justamente nas trevas, na calada da noite. Eles estão, Senhor, maquinando todo o mal contra a nossa nação e contra os governantes da nossa nação. Pai amado, que esses comunistas, esses satanistas que estão, Senhor, articulando coisas malignas nas trevas, como articularam o assassinato do Bolsonaro aqui em Juiz de Fora, Senhor. Deus, e eles não conseguiram, que eles sejam frustrados em todos os propósitos deles, que eles sejam descobertos. Lança a tua luz sobre as trevas e revela, Senhor. Traz, Pai, tudo aquilo que está no oculto, no escondido. Traz, Senhor, nós oramos, traz para a luz, que seja revelado, que o inimigo seja envergonhado, que o inimigo seja desbaratado, que ele seja derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Pai, os pecados da nossa nação. Perdoa aqueles que não sabem o que fazem, que são instrumentos na mão do diabo, Senhor. Mas nós não aceitamos o comunismo no Brasil, nós não aceitamos a China no Brasil, não aceitamos, cortamos todos os tentáculos do maligno de sobre a nossa nação.
Também clamamos pelas eleições, Senhor, que vão acontecer agora em novembro. Nos dá a sabedoria para votar, Senhor. Nós precisamos votar, Pai. Nós precisamos interferir, Senhor, com o nosso voto em oração, Pai. Precisamos orar e votar com discernimento. E precisamos sustentar os nossos eleitos em oração, para que os dominadores das trevas não venham dominar a mente dos governantes, mas que elas possam ficar sujeitas ao Espírito Santo de Deus. Eu ainda não tenho o nome das pessoas que estão se candidatando aqui em Juiz de Fora aos cargos de prefeito e de vereador. Eu soube que começou ontem a campanha e nós devemos analisar os candidatos, tomar os nomes deles e levar a Deus em oração, pedir ao Senhor que nos oriente. E ainda que nós possamos errar, mas nós vamos errar debaixo de oração. Debaixo de oração. Não vamos ser negligentes, não vamos ser irresponsáveis e não vamos ser omissos, porque essa gente é que vota as leis que depois vêm governar as nossas vidas e não podemos depois nos queixar de que estão tirando a nossa liberdade, de que estão perseguindo os cristãos, de que estão fechando as igrejas, de que estão fazendo toda essa coisa terrível que eles já têm feito. Não poderemos nos queixar. Por isso a hora é agora de orarmos pelos candidatos, de tomar os nomes, levar para a sala de oração, levar para a intercessão e perguntar: Senhor, em quem eu vou votar? Isso é o que eu pretendo fazer, ok? E eu pretendo compartilhar com vocês em quem é que eu vou votar. Não é para você fazer o voto igual ao meu, mas se você não ouviu de Deus, se você buscou, não sabe em quem votar, né? Se você está perdido e quiser votar como eu vou votar, então vote. Se errarmos, erramos juntos, se acertarmos, acertamos juntos, mas oramos e buscamos do Senhor, buscando fazer o melhor. Já houve um tempo, né, que eu não me envolvia de forma alguma com política. Hoje eu vejo que é uma burrice tão grande. Por quê? Como é que era no Antigo Testamento? Quando o rei era um rei segundo o coração de Deus, o povo era abençoado. Quando a liderança era abençoada, o povo prosperava. Quando o rei era ímpio, ele destruía o povo, ele adorava outros deuses, abria a porta para os demônios entrarem. Glória a Deus pelo Bolsonaro, que ele tem aberto a porta e convidado Deus para assumir o governo do Brasil. Tem convidado Jesus Cristo para vir abençoar a nação brasileira, tem abaixado a cabeça para o senhorio de Jesus Cristo. Por isso eu creio que vai chegar um tempo de prosperidade para a nossa nação, de bênção, porque ele está abrindo portas para Deus e fechando portas para o diabo, não é? Então, quando o governante tem autoridade civil, temporal sobre a nossa nação. E no Antigo Testamento, Israel tinha um líder bom, tinha um rei Davi, era abençoado. Tinha um Acas, um líder mau, pagava um preço altíssimo, era levado à idolatria, abrir a porta para os demônios entrarem e levar cativo para o cativeiro, fazer cerco a Jerusalém, era terrível. Então, se o próprio Deus nos mostrou que ele precisa de líderes segundo o coração de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus colocou ele como rei, como governante, como sacerdote. Então, gente, como é que nós vamos eleger pessoas ímpias que não conhecem a Deus e depois esperar que elas façam leis e tomem decisões que favoreçam o reino de Deus, que favoreçam os planos de Deus? Claro que não vão fazer, porque elas não estão a serviço
do Senhor, não estão a serviço de Deus, estão a serviço do diabo, né? Ele é o líder delas. Então, pensa bem, se nós queremos uma vida melhor aqui em Juiz de Fora, ou seja, onde for que você estiver, nós temos que eleger pessoas que Deus nos aponte, que vão governar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Bom, mas eu nem sei como eu fui parar aqui onde eu cheguei, porque eu estava falando de palavras, de sementes, como nós falamos do que está cheio o coração, e voltando, né, vamos dar uma ré aqui, porque eu estava falando na palavra de Coríntios, eu criei, por isso falei, e eu estou dizendo que aquilo que você fala, você tem, porque você fala segundo o que você crê, você fala segundo o que está no teu coração, e quanto mais você fala, mais você planta, mais você colhe daquilo que você está falando. Temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra e falar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que todas as coisas. Bom, o jeito que normalmente eu começo aqui o nosso programa é o Salmo 119, que exalta a palavra e os mandamentos do Senhor. Começou a chegar na minha boca. E eu cantei pela primeira vez. Eu me prostro diante do trono. Eu não podia imaginar o que Deus faria com aquela menina. Um beijo pro Cleber Lucas, pra sua esposa linda, toda a sua família. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender. Dá pra vocês me ajudar? Bom, vamos lá. Ontem, né, eu exagerei no louvor, a minha voz precisa de renovação. Good morning, Sobit. Sobit é o pastor lá do Nepal, ele está dando bom dia para a mamãe aqui, bom dia para todos vocês. Então, recebam o bom dia do pastor Sobit lá do Nepal, ok? Thank you, Pastor. We receive your bless. Okay? I receive, and the people that are with me here, we receive your blessings, ok? Bom dia, Olga. Olga chegando também para estar conosco nesta manhã. Bom, vamos aqui para diante, ok? Salmo 119. Vamos lá, mais um trechinho. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis e de todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Eu tenho pensado na minha maneira de agir e eu prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda pressa e sem demora, eu procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Que afirmação, né? Maravilhosa. A terra está cheia do teu amor. E nós aqui, né? Tão carentes, né? Todos nós sempre tão carentes deste amor de Deus. Acho que a gente está procurando do jeito errado, da maneira errada, porque o salmista diz que a terra está cheia do amor
de Deus, cheia da glória de Deus, não é? Nós estamos precisando buscar e encontrar da maneira certa para nos nutrir deste amor de Deus a cada dia. Amém? E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo na sua casa. Vamos para adiante aqui. Essa manhã eu estava na leitura de João, no capítulo 6. Esse capítulo é muito tremendo. Aliás, né, João é, assim, o evangelho de excelência. Capítulo 14, né, 13, 14, 15, 16, 17, Jesus ali nas últimas palavras dele, dando instruções aos discípulos, também é maravilhoso. Este capítulo 6 é muito especial, a pregação de Jesus, aqui a palavra que ele libera. Olha, vamos compartilhar um pouquinho no capítulo 6, lá no verso 27 e 29. Quando a gente vai lendo, né, você vai parando de vez em quando em alguns lugares, assim, olha, isso me chamou a atenção, isso me chamou a atenção. Vamos ver aqui, João 6, 27 e 29. Jesus, ele tinha multiplicado o pão e depois ele deixou aquele lugar e as pessoas começaram a andar atrás dele. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram para ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus falou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Porque os milagres de Jesus, eles não eram assim, só para ser um milagre em si mesmo. Cada milagre que Jesus fazia trazia um ensinamento muito profundo. Os milagres eram para corroborar, para fortalecer a mensagem que ele vinha trazendo. E então o Senhor disse para eles, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade, né? Ele recebeu o selo do Pai. Aí eles perguntaram assim para Jesus, eles nunca entendiam nada, porque eles estavam na carne e Jesus estava no Espírito. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Aqui na minha outra versão, 6:29, diz assim, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Então, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Ou seja, só é obra de Deus aquela que é feita a partir da fé no Messias, a partir da fé em Jesus Cristo. E eu não tinha ainda entendido esse texto sob essa luz, tá bom? A obra de Deus, eu pensava, então a obra de Deus é que nós temos que crer em Jesus. Esse é o nosso trabalho, crer em Jesus. Mas aqui nós podemos ver isso de uma outra forma, tá bom? Ter uma visão, um entendimento um pouquinho diferente. Aí, isso que eu estou tentando passar para vocês. A obra de Deus é essa, que criais naquele que por ele foi enviado. Eu colocaria isso que eu estou vendo hoje nessas outras palavras, de outra maneira. Ou seja, só é obra de Deus aquela que é feita a partir da fé no Messias Jesus Cristo. Entendeu? Toda obra feita sem que a sua raiz, sem que a sua origem seja no Espírito de Cristo que habita em nós, não será obra de Deus.
A obra de Deus não é a que nós realizamos, mas é a que Ele realiza em nós e a obra que Ele realiza através de nós. Amém? É a obra que Ele realiza em nós e a partir da nossa fé e confiança nele, a obra que Ele realiza através de nós, né? Se eu estou aqui falando com vocês nesta manhã, é porque eu estou realizando a obra do Senhor no sentido de que não sou eu quem estou fazendo a obra. A obra de Deus não é a que nós realizamos, mas a que Ele realiza em nós e através de nós, a partir da nossa fé e confiança nele. Nós devemos, então, trabalhar para conseguir o alimento que nos mantém para a vida eterna. A carne e o sangue do Filho do Homem. Ele é o pão do céu. Vamos aqui, ó. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Aí eles falaram, que milagre o Senhor vai fazer? O que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Então você vê aí, né, de repente até uma idolatria com Moisés, com a lei de Moisés, ignorando o Pai que está na raiz de toda a lei, que Ele é amor, não é? E eles se tornaram legalistas, duros, religiosos, porque eles estavam seguindo Moisés, as leis de Moisés, mas estavam esquecendo que por trás de Moisés estava o Pai, um Deus de amor, não é? E Jesus diz, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Quer dizer, a gente fica querendo, Senhor, eu quero te ver. Isso aí não adianta nada, não vai melhorar a sua fé. Porque a fé não é por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos e ainda assim nós cremos. Quer ver? Aqui eu queria dar uma ênfase ao 33, né, que eu acabei de ler, e ao 36. Mas eu já disse, né, que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, de maneira alguma jogarei fora, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos aqueles que veem o Filho e nele creem tenham a vida eterna e no último dia eu os ressuscitarei. Bom, aqui essa versão, ela está assim um pouquinho diferente, mas no verso lá, 6:33, no 36, Jesus fala, onde eu estou, vós não podeis ir. É interessante, né, que essa versão aqui ela é facilitada, mas tem hora que ela atropela a revelação, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui outro trecho, que outra vez ele fala, onde eu estou indo, vocês não podem ir. Mais para frente ele fala novamente isso. Que eles pensam assim, será onde é que ele está indo? Será que ele está indo lá para os gregos? Né? Que ele está dizendo que a gente não vai mais conseguir encontrá-lo. Mas aqui, então vamos, aqui ele disse assim, onde eu estou, vós não podeis ir. Nesse texto, é João 33:36. Jesus, ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, e embora ele já fosse, né, cheio do Espírito Santo desde que nasceu, ele depois ele foi ainda batizado.
Nós também, quando nós nascemos de novo, que é a nossa salvação, nós nascemos cheio do Espírito Santo, como Jesus nasceu cheio do Espírito Santo, mas ele foi batizado pelo Espírito antes de começar o ministério dele. E nós também, como Jesus, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo antes que nós sejamos capacitados para a obra de Deus, porque nós precisamos fazer a obra de Deus na capacitação, na força e no poder do Espírito Santo. Por isso, Jesus falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito, e aí sim vocês vão sair para proclamar as boas novas do Evangelho. Então, Jesus, aqui, quando fala para eles, onde eu estou, vós não podeis ir, ele estava dizendo também, em outras palavras, que ele estava num lugar onde nenhum ser humano poderia ir. E este lugar onde Jesus estava era o reino espiritual. Então ele falou, onde eu estou, vocês não podem ir. Porque ele estava no reino de Deus, ele estava no reino do Espírito. E eles não tinham como estar neste lugar onde Jesus estava. Ele teve que morrer e ressuscitar para abrir o caminho e nos dar acesso a essa dimensão no reino do Espírito. 6:39, eu acho que é engraçado aqui, ó. Ele ia ressuscitar todos no último dia. Eu estou achando que eu pulei para o capítulo 7, será? E por isso eu estou... Porque é impressionante como essa versão está bem diferente. Eu acho que eu já tinha passado lá para o capítulo 7, e aí eu anotei como se fosse capítulo 6. Bom, acho bom vocês lerem o capítulo 6 e o capítulo 7, que vocês vão achar tudo isso que eu estou dizendo. Sim, eu pulei para o capítulo 7, gente, por isso que eu não estou achando aqui, ó. Jesus disse, eu vou ficar com vocês só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Aqui na minha versão está, vocês não podem ir aonde eu estou. É porque ele estava na dimensão celestial, né? Ele se movia pelo Espírito. E o 36, o que será que ele quis dizer quando afirmou, vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou, né? Agora você vê aqui, nessa segunda afirmação, Jesus afirmou, vocês não podem ir para onde eu vou. Ele ia para a cruz, né? Ele ia ressuscitar, tudo bem. Mas na primeira afirmação, que é o verso 36, ele falou, o lugar onde eu estou, vocês não podem ir. Eu estou num lugar diferente, no reino do Espírito. E hoje nós podemos ir neste lugar onde Jesus está. Porque ele morreu, ele abriu o caminho que estava fechado na dimensão do Espírito. Os portões do Jardim do Éden que haviam sido cerrados para nós, Jesus reabriu os portões do jardim, que é a dimensão do Espírito, aonde podemos ter comunhão com o nosso Deus. O lugar onde nós podemos entrar, como diz lá no livro dos Hebreus, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo e por isso podemos entrar com ousadia diante do trono da graça do nosso Deus. Podemos comparecer diante da presença do nosso Deus com ousadia. Então, Jesus ele veio para religar a terra aos céus, para abrir um caminho, para nos dar acesso ao reino do Espírito. O nosso espírito estava morto, estava adormecido, não tinha ligação com Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito, ele é vivificado. Ele recebe vida de ressurreição novamente para nos relacionarmos com o Pai, que é Espírito, com Deus, que é Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abre-se, a cortina é rasgada, nós podemos adentrar o Santíssimo, podemos
ter acesso à região do Espírito, à região celestial, por causa do Senhor Jesus, por causa do sangue de Cristo que está sobre nós, o sacrifício dele que está sobre nós. Por causa do sacrifício dele que está sobre nós, nós estamos santificados para entrar na presença de Deus, que é todo santo, sem sermos destruídos, e podemos chamá-lo agora de Pai, Paizinho querido. Amém? Olha a obra maravilhosa que Jesus fez, esta obra de abrir o caminho, vivificar o nosso... Hoje nós podemos orar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje o Espírito de Deus está vivo dentro de nós. O nosso espírito está cada dia mais, né, cheio da presença de Deus, nos preparando para o momento glorioso em que vamos definitivamente estar na dimensão do Espírito. Por ora, nós fazemos isto, né? Através de Jesus, quando oramos, quando nos ligamos, praticamos esta presença de Deus. E é isso que nós estamos precisando fazer mais e mais nesses dias. Amém? É o meu convite para vocês. Vamos ficar em espírito. Vamos andar em espírito. E as coisas deste mundo não vão conseguir nos prejudicar, nos matar, nos puxar para baixo. Amém? Queridos, eu vou encerrar. Que Deus abençoe. Fiquem com essa mensagem, meditem na palavra do Senhor e vamos juntos nessa caminhada. Amém? Deus abençoe você, Andréia Condé, Riva, todos vocês que chegaram no Facebook. Deus abençoe você que está em casa. Fiquem na paz. Em nome de Cristo Jesus, vou. Quarta-feira, se Deus quiser, às 10 horas da manhã eu volto, tá bom?